Aí, meus amigos, estou aqui no meio de um serviço, uma troca de placa, porque o que aconteceu aqui? Meu cliente derramou café em cima do notebook e foi tanto café que acabou queimando a placa. Tem aí um vídeo que eu fiz justamente depois que eu recebi o notebook, logo depois que ele derramou o café, né? Vejam aí. Bom, meus amigos, estou aqui no meio de uma cirurgia, né? Esse notebook, o que aconteceu com esse notebook é que meu cliente ele derramou café no notebook. Vocês podem ver aqui, ó, a bateria, ó, olha as manchas de café aqui na bateria. O que aconteceu? Ele derramou o café em cima do notebook, o café penetrou aqui pelas cavidades aqui entre o touch e o teclado e atingiu as peças internas, né? A bateria, como ela fica aqui, assim, aí melou aqui a parte de baixo, tá vendo? Mas o grande problema mesmo é que atingiu a placa. E quando atingiu a placa, vocês podem ver aqui a mancha de café, ó, carbonizou essa parte aqui da placa, tá vendo? Então, eu vou dar um trato nessa placa para ver se consegue recuperar. Mas pela situação que está aqui, é muito provável que vai ter que passar por um reparo eletrônico. Então, vou dar continuidade aqui e depois volto com vocês. Então, diante desse cenário, eu peguei a placa e encaminhei para meu parceiro para ver se ele conseguia reparar, né, o componente que queimou e tal. Só que ele disse que foi tanto líquido que derramou em cima que acabou causando curto em vários setores da placa. Então ele corrigia um curto, aparecia outro em outro setor. Então, infelizmente, essa placa aqui foi perda total, né? Então meu cliente teve que providenciar uma outra placa substituta. E está aqui a placa. É idêntica, com exceção do processador, porque o processador dessa aqui é um Celeron. O dele, essa aqui, era um Core 3. Né? Mas o importante é fazer ele voltar a funcionar. Né? Então eu vou começar aqui agora a fazer a troca da placa e vamos ver o resultado. Galera, eu tive que fazer aqui também um reparo de carcaça, porque a carcaça aqui estava toda fragilizada e rompeu tudo aqui. Então, para poder fechar o notebook com a placa nova, eu tenho que também fazer o reparo da carcaça, porque senão vai ficar impossível manusear. Pessoal, aqui o notebook já está pronto, vocês podem ver que ele ligou novamente, né? Então a troca da placa resolveu o problema. Porém, o notebook ficou com algumas sequelas. Por exemplo, esse SSD M2 que ele tinha danificou por causa do curto. E o teclado também disparou algumas teclas, né? Porque como o líquido derramou por cima do teclado e penetrou no equipamento, acabou danificando também algumas teclas, né? Mas a sorte é que foram essas teclas aqui de seta que puderam ser desabilitadas. E aí ele vai conseguir usar normalmente o equipamento. Bom, eu já expliquei por aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Sempre que acontecer assim de vocês estarem usando o equipamento de vocês, derramar água em cima, ou qualquer líquido que seja, normalmente a máquina vai desligar. Isso acontece porque a máquina tem um sistema de proteção. Então esse sistema de proteção atua e desliga a máquina para evitar que mais danos aconteçam. Mas qual foi o erro do meu cliente aqui? Quando a máquina desligou, ele tentou ligar de novo. Aí assim que tentou ligar, aí gerou um curto na placa e aí foi perda total. Aqui vocês podem ver a placa que caiu café. Tá limpa desse jeito porque antes de mandar comprar outra, eu e meu parceiro nós tentamos reparar, né? Mas não teve jeito. E o prejuízo do meu cliente foi grande porque ao trocar a placa, ele também teve que trocar o processador e essa placa wireless aqui, porque ambas vêm soldadas nessa placa mãe.
Os notebooks mais antigos, geralmente eles vinham com processador e padrão de encaixe, né? E a placa wireless também. Ou seja, se desse um problema na placa-mãe, retirava o processador, retirava a placa wireless, trocava a placa e aproveitava o mesmo processador, né? E a mesma placa wireless. Mas nesse caso aqui, como vem soldado, ele teve que trocar tudo. Isso encareceu bastante o trabalho. Aqui o SSD também dele acabou sendo danificado pelo curto, então teve que trocar também. Mas, apesar do prejuízo, o importante é que voltou a funcionar.